Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Quem vos fala é seu irmão em Cristo, Jorge Rocha, e hoje estarei lendo o livro do Salmo de número 37, o Salmo 37. A prosperidade dos pecadores acaba, e somente os justos serão felizes. Salmo de Davi. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e enteçaram o arco para derribarem o pobre e necessitado e para matarem os de reto caminho, mas a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá, porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala da sabedoria, a sua língua fala do que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem
desarraigados. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou e já não é. Procurei-o, mas não se pode encontrar. Nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios todas perecerão. Mas a salvação dos justos vem do Senhor, Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Amém? No Salmo de número 37, o salmista nos traz uma reflexão sobre a sabedoria, com ênfase no contraste entre o justo e o ímpio. O estudo bíblico do Salmo 37 expressa como é temporária a felicidade dos ímpios. O título do Salmo 37 afirma que quem escreveu foi o rei Davi. O texto poético do Salmo 37 deixa claro que o salmista escreveu esse poema quando já era um homem maduro. Versículo 25. Isso explica a forma com que o autor se coloca ao longo do Salmo como um observador, cuja experiência de vida confirma sua reflexão. O tema principal do Salmo 37 pode ser resumido numa única pergunta: por que os homens maus prosperam enquanto os justos sofrem? O salmista trata desse problema no Salmo sob a ótica da providência divina. Então, no Salmo 37, ele responde a certos questionamentos que muitas vezes o povo de Deus faz. Por exemplo, por que Deus permite que os perversos prosperem? Será que Deus não está vendo os justos sendo oprimidos pelos injustos? E no Salmo 37, o salmista nos traz uma observação dizendo: não olhe para os perversos, olhe para Deus, seja confortado pela promessa de Deus. O Senhor contempla a perversidade dos ímpios. Deus compreende o sofrimento dos justos. O Senhor fortalece e abençoa o seu povo. Deus jamais desampara os justos. O Senhor é quem julga os homens maus. E nos diz que a prosperidade dos perversos e seu fim é inevitável. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele o fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como ao meio-dia. Como já ficou claro, o tema principal do Salmo 37 é a temporária prosperidade dos ímpios. O salmista Davi faz uma análise sobre a prosperidade dos perversos nesta terra e admite que muitas vezes essa questão pode deixar o crente indignado e irritado. Por isso ele começa o Salmo 37 trazendo duas exortações.
logo no primeiro verso: não te indignes e não tenha inveja dos perversos. Asaf, no Salmo 73, demonstrou que durante um tempo também teve dificuldade com essa questão. Ele admitiu que às vezes parece ser difícil entender o possível paradoxo da prosperidade do injusto e da opressão do justo. No Salmo 37, repetidas vezes, o salmista adverte que não devemos nos importar com essa aparente contradição. Ao invés disso, nós devemos confiar unicamente e inteiramente no Senhor. Alguém pode perguntar: então Deus concederá todos os desejos dos teus servos? O Senhor fará tudo o que o seu povo pedir? Aqui é preciso entender que essas promessas apontam para um tempo escatológico, futuro. Elas nada têm a ver com desejos e conquistas terrenas. Na verdade, essas promessas falam de uma prosperidade eterna que definitivamente significa a justificação dos justos diante de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar a Deus. Senhor, meu Deus e amado Pai, Deus, Pai Santo e fiel, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu me coloco diante do Senhor, meu Deus, em oração, meu Pai. Venho lhe pedir, Deus, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha perdoar os meus pecados, as minhas faltas, os meus erros, meu Pai. E que o Senhor, Deus, venha inclinar os teus ouvidos, Pai, a voz da minha oração e a voz daquele que nesse momento, meu Pai, está passando por um momento de dificuldade, de injustiça, que está sofrendo, Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu creio no Senhor, creio na Tua bondade, creio na Tua misericórdia, Senhor, meu Deus. Creio também, Pai, que o Senhor é fiel e poderoso, Pai, para fazer com que grandes coisas, Pai, venham acontecer na vida daquele que crê, Senhor. Por isso eu rogo ao Senhor e peço, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor venha olhar com teu olhar de amor, de bondade, de misericórdia. Eu sei que o Senhor é o Deus que pode curar. O Senhor é o Deus que pode abrir as portas que estão fechadas, porque nada para o Senhor é impossível, Deus, pois o Senhor, Deus que criou os céus e a terra, o mundo físico como também o mundo espiritual. Então te rogo, Deus, em nome de Jesus, joga por terra, Pai, toda a força do maligno, toda a força das trevas, meu Pai, e toma a frente das nossas vidas, meu Deus, confirmando o grande livramento e a grande vitória. É que eu lhe peço, Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos, e que Deus abençoe a todos.